Estudo Bíblico Romanos 12. Depois de escalar uma enorme colina teológica, Paulo dá outro rumo ao seu discurso a partir desse capítulo. Os 11 primeiros capítulos fornecem uma base para nossa fé, mas do capítulo 12 até o final da carta, ele nos mostra as bases para o nosso comportamento. Primeiro, doutrina, depois, deveres. Toda doutrina tem o seu lado prático, João 13:17. Portanto, sua exposição vem seguida de exortações éticas muito semelhantes ao ensino de Cristo nos Evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha. Verso 1: Pelas misericórdias de Deus. Amor pelos pobres e necessitados e sustento para os que não conseguem sustentar-se nesse mundo de pecado. Lucas 10, versos 36 a 37. A doutrina da graça, nos capítulos 3 a 11, leva a uma vida motivada pela gratidão. Apresenteis, do grego parastesai. É a mesma palavra usada por Paulo em Romanos 6, versos 13 a 19, e é traduzida por oferecer. Temos aqui uma descrição mais completa daquilo que está envolvido em nós oferecermos os nossos membros a Deus. O vosso corpo por sacrifício vivo. Corpo significa pessoa em sua inteireza, como indivíduo que vive em seu corpo físico, Romanos 8:13. Judeus e gentios agora formam um único povo de Deus, em favor de quem o sacrifício final de sangue fora feito. Romanos 3:25. Com o sacrifício de si mesmo, Cristo tornou todo sacrifício de animais obsoleto. O sacrifício que resta é o de uma reação agradecida, conforme Romanos 6:17. O vosso culto racional. A adoração que criaturas redimidas oferecem apropriadamente. O sentido pode ser de culto espiritual, lógicos no grego, 1 Pedro 2:2, em contraste com o formalismo do culto no Templo de Jerusalém. Verso 2. Este século, do grego aion. Como em 1 Coríntios 1:20, 2:6, 3:18, 2 Coríntios 4:4 e Gálatas 1:4, significa esta era em contraste com a era ou século que será consumado na vinda de Cristo. Não vos conformeis. Mesmo morando nesse mundo, devemos viver como herdeiros do reino, o mundo vindouro. Transformai-vos. Essa palavra só aparece nas narrativas da transfiguração de Cristo, Mateus 17:2, Marcos 9:2 e em 2 Coríntios 3:18, que faz um contraponto interessante com essa passagem. Pela renovação da vossa mente. A atitude mental do crente deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho, mediante o poder do Espírito e pelos interesses da vida por vir. Romanos 8, versos 5 a 9 e 13, versos 11 a 14, e não pelas modas passageiras dessa época. 2 Coríntios 4:18 e 1 João 2:17. É através dessa renovação santificadora que o crente torna-se sensível o bastante para provar e discernir o comportamento que está de acordo com a vontade de Deus em cada situação. Verso 3. Pela graça que me foi dada. O ministério de Paulo só existia em razão da graça divina, verso 5, tal como os dons espirituais, no grego carismata, verso 6. Versos 4 a 8. Tal como 1 Coríntios 12, Paulo lança mão da analogia do corpo com suas várias partes para ilustrar a natureza da igreja. Ele salienta sua unidade, verso 5,
sua diversidade, verso 6, a necessidade de reconhecer os próprios dons e fazer uso apropriado dos mesmos, versos 6 a 8, para um único propósito: demonstrar Cristo ao mundo. Verso 6. Proporção da fé. Significa o poder dado a todo crente para exercer o seu dom espiritual. A percepção realista dos próprios dons. Pense com moderação. É algo essencial e envolve o reconhecimento da própria medida de fé, ou seja, saber até que extensão a fé que o indivíduo tem é apropriada para o exercício de algum dom particular. Versos 6 a 8. Paulo descreve 7 dons, distribuídos a diferentes membros do corpo de Cristo, e conclama a todos que descubram logo qual é o seu dom, e o desenvolvam e o usem. Todos os recursos que Deus concede devem ser usados. Cada cristão é um administrador das habilidades que recebeu. Os dons aqui listados também podem ser chamados de dons de motivação. Dentre eles estão: primeiro, o dom da profecia, desafiar outros a confessarem a verdade de Deus e chamá-los à ação. Segundo, o dom do ministério ou do serviço, servir aos outros e satisfazer suas necessidades. Terceiro, o dom de ensinar, expor a verdade de maneira que os outros a possam compreendê-la e aplicá-la. Quarto, dom da exortação, encorajar, fortalecer e inspirar outros a serem o melhor que puderem ser. Quinto, o dom de contribuir, generosamente repartir o que tem recebido de Deus. Sexto, o dom da liderança, governar e supervisionar outros de maneira que o grupo consiga ir adiante. Sétimo, o dom da misericórdia, ser empático, alegrar-se com os outros e compadecer dos que sofrem. Versos 9 a 21. Precisamos estar atentos à nossa vida relacional. Verso 9. Evite a hipocrisia. Nos dramas clássicos dos gregos, o Hyponsã, ator, usava uma máscara que lhe cobria o rosto. O comportamento amoroso dos crentes não deveria ser como quem toma parte em um papel usando uma máscara, mas deveria ser uma expressão autêntica de boa vontade. Verso 10. Seja leal e companheiro. Trate os outros como irmãos e irmãs, uma combinação do amor fraternal com o amor do afeto natural, 1 Timóteo 5, versos 1 e 2. A igreja é uma família, a casa de Deus, 1 Timóteo 3, 15. Dê preferência aos outros, considere os desejos alheios mais importantes do que os seus próprios. Verso 11. Esteja sempre pronto a cuidar. Não deve haver hesitação ou preguiça na vida cristã. O crente deve ser fervoroso, vivendo em Cristo com entusiasmo e energia. Verso 13. Seja hospitaleiro. Procure os meios de resolver os problemas dos outros. Verso 14. Pague o mal com o bem. Haja. Não reaja quando os outros lhe fazem mal. Verso 15. Identifique-se com os outros. Considere as vitórias ou necessidades dos outros como sendo também as suas. Verso 16. Mantenha vínculos de cuidado. A linguagem usada por Paulo dá a ideia de que os crentes compartilhavam dos mesmos pensamentos uns com os outros, uma indicação do papel estratégico da mente na santificação. Versos 1 e 2. Uma das manifestações disso é a ausência de presunção e de orgulho na unidade da igreja. Filipenses 2, versos 1 a 8.
Os crentes deveriam distinguir-se por sua prontidão em se associarem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ver Provérbios 3:7. Esse é mais um enfoque sobre o âmbito dos pensamentos. A forma que pensamos determina a nossa maneira de viver. Verso 17. Trate os outros com respeito. O respeito é elogio para qualquer pessoa. Verso 18. Faça tudo para manter a paz. O crente é um pacificador por obrigação e por ideal de vida. Nem sempre a harmonia é possível, visto que a verdade tanto divide quanto unifica. A dupla qualificação de Paulo, se possível e quanto depender de vós, reconhece esse tato, mas permanece de pé a nossa obrigação de esforçarmos-nos por manter a paz nas relações pessoais. Escolha sabiamente quando repousar. Versos 19 a 21. Remova a vingança de sua vida. Deixe Deus julgar os outros. Quanto a você, ame-os. O cristão deve libertar-se do desejo de acertar as contas com as outras pessoas. Tal libertação do instinto da vingança é possível porque o crente sabe que Deus corrigirá todos os erros em seu próprio julgamento perfeito. Deuteronômio 32:35. As Escrituras nos exortam a mostrar graça para com o próximo. Provérbios 25, versos 21 a 22. Isso nos fará amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, verso 20. Isso quer dizer fazê-lo reconhecer o seu pecado e ficar envergonhado, e, por fim, arrepender-se. Em qualquer caso, a melhor maneira de mostrar o nosso amor para com o nosso inimigo, Mateus 5,44, é torná-lo num amigo.